E eu vou apresentar primeiro as regras da sala aqui, já começar pedindo, por favor, para todo mundo deixar os microfones desligados. Oi, oi. Tá me ouvindo agora? Desculpa, desculpa. Foi mal. Bom, vou começar de novo. Vou apresentar as regras da sala aqui. Primeiro, eu queria pedir para todo mundo desligar os microfones enquanto eu falo, ou enquanto o Samuel falar, enquanto o Pedro falar, para a gente evitar os ruídos, né? E a gente vai fazer no final a rodada de perguntas. E a gente optou por fazer elas pelo chat para não bagunçar muito pelo microfone. A experiência anterior foi um pouco. A gente decidiu fazer esse teste hoje para fazer só pelo chat. Então, vão mandando aí ao longo da exposição do Pedro e a gente vai anotando, vai tentar abarcar o máximo de perguntas possível. E o Pedro vai responder depois, no final. E a conversa vai ser gravada. Está sendo gravada e hoje às 7 horas da noite, às 19 horas, vai estar no canal no YouTube do Instituto de Economia, assim como nos grupos de WhatsApp dos inscritos e nos e-mails. Bom, queria passar a palavra para o Pedro e é isso. Pode começar, Pedro, por favor. Obrigado, Marcelo. Obrigado, Samuel. Queria cumprimentar a todas e todos que estão aqui presentes e aqueles que estão nos assistindo em algum momento do tempo, no presente, passado, futuro. Queria agradecer aqui o Instituto de Economia pela iniciativa, o nosso diretor André Biancarelli, e dizer que eu preparei aqui uma apresentação que busca trazer um tema para um público mais amplo, que não só de economistas, que é o papel do Estado, em particular o papel do Estado numa circunstância especial como essa que nós estamos vivendo, que é uma pandemia. Eu vou aqui colocar a apresentação, vamos torcer para dar certo. Sim. Então vamos lá, o roteiro que eu estava falando. Qual é o que é o Estado, as funções do Estado, a política fiscal, o orçamento público, sua comparação com o orçamento doméstico. E aí eu queria falar sobre o papel do Estado em uma economia de guerra, por conta das comparações que se tem com o papel do Estado na pandemia. Aí, por fim, eu vou discutir como financiar e como pagar a conta do coronavírus. É uma discussão de política fiscal. E vou finalizar a apresentação pensando num papel do Estado para uma sociedade no futuro, um papel ideal do Estado cumprindo funções que ele não tem cumprido em muitos dos países. Então, esse é o roteiro. Espero que agora todos estejam vendo a apresentação e depois aí vocês me dizem o que vocês acham e a gente discute. Primeiro, essa questão que é uma questão básica, o que é o Estado? A gente não para muito para pensar isso, mas o Estado é um conjunto de instituições destinadas a administrar política, social e juridicamente um determinado território. Tá? O Estado não é um governo, o governo é a autoridade instituída que ocupa as instituições de Estado. O Estado é o conjunto de instituições. E o Estado, geralmente, ele é pactuado por meio de um contrato social. Aí tem uma foto do Leviatã, do Thomas Hobbes, que foi o primeiro cientista social, um dos primeiros a discutir o pacto social ou o acordo social que gera um Estado nacional. Um Estado nacional pode ser uma articulação de interesse em torno da necessidade da proteção, como o Thomas Hobbes discutia, da amenização das tensões violentas que uma sociedade pode gerar. Um Estado moderno, como os atuais, pode ser um pacto social em torno da geração de uma certa estabilidade num território e da garantia de determinados direitos, que vão desde o direito à propriedade até
os direitos sociais, né? O direito à saúde, o direito à educação. Então, o Estado ele tem como objetivo, como finalidade, garantir esse contrato social. E qual é o papel do Estado em uma sociedade capitalista, né? E por que eu estou falando de sociedade capitalista? Porque a sociedade que a gente vive, ela não é o único tipo de organização social possível. Existem outros tipos. E qual é a especificidade da sociedade que a gente vive? É uma sociedade onde a organização da produção e a distribuição dessa produção e a organização da alocação do trabalho social, ela é determinada ou regulada predominantemente pelas forças de mercado. O que eu estou dizendo? Alguém, quando se forma, os estudantes que vão se formar, eles vão trabalhar onde há demanda por trabalho. E essa demanda por trabalho, geralmente, ela é determinada pelas forças de mercado, ou seja, para onde que as pessoas precisam de mais trabalho, para onde que tem mais demanda por determinados tipos de serviço. São as forças de mercado que estão dizendo onde que se deve produzir, onde que se deve trabalhar e como você organiza essas relações. Assim como são as forças de mercado e as relações de propriedade que vão distribuir essa produção social. As relações de propriedade são importantes, há transferências de recursos por conta dessas relações de propriedade. Aí tem uma foto do Adam Smith, que é um dos que teorizou a sociedade capitalista, o chamado pai da economia, e tem uma mão na sociedade que faz alusão à mão invisível, que a ideia é que a sociedade se autorregula por meio dessa mão invisível que representa o mercado. Nem toda a sociedade é assim, né? Evidentemente, tem outras sociedades cuja as relações de produção e a distribuição dessa produção são determinadas de forma diferente. Se eu pensar aí numa tribo de índio, a tribo de índio não é determinada ou regulada por relações de mercado. Quem decide onde que as pessoas vão trabalhar são convenções sociais por eles determinadas, são convenções culturais, são convenções jurídicas, vamos dizer assim, que vai dizer, olha, os homens vão caçar, as mulheres vão plantar, ou vice-versa, a gente vai produzir e vai consumir isso de maneira coletiva, se sobrar, a gente faz uma festa, consome mais, se não sobrar, a gente divide. Isso é uma forma de organização da sociedade não capitalista. E tem outras formas. A sociedade feudal, ela estipula que as pessoas produzem e distribuem a produção de uma maneira diferente, de acordo com relações hierárquicas determinadas por normas jurídicas pré-estabelecidas, e não por relações de mercado. Mas nessa sociedade capitalista, o Estado tem funções. E as funções clássicas do Estado são três: a função distributiva, alocativa e estabilizadora. A função distributiva parte do princípio que o mercado, aliás, ele não consegue distribuir bem os recursos. Então, o Estado tem um papel de interferir na distribuição de renda que o mercado produz. Então, o Estado pode distribuir renda por meio de transferências, por exemplo, Bolsa Família, por exemplo, aposentadorias, por exemplo, seguro-desemprego, BPC, outras transferências, e pode também interferir na distribuição de renda por meio de impostos. Impostos sobre pessoas, imposto de renda, imposto de riqueza. E com isso ele pode chegar a uma distribuição de renda que seja desejável pela sociedade. O Estado também tem uma função alocativa, que é de fornecer bens públicos e mesmo de atuar em determinados setores produtivos. A ideia aqui também é que o mercado não consegue fornecer todos os bens públicos que a sociedade precisa, ou determinados setores são muito difíceis para a atuação no mercado. Então, o Estado ele pode fornecer saúde pública, educação, iluminação pública. É muito difícil pensar o mercado oferecendo iluminação pública, por exemplo, porque é um chamado bem indivisível. Você vai passar numa rua, outras pessoas vão usar o mesmo poste de luz que você. É muito difícil o mercado conseguir lucrar com poste de luz, porque é muito difícil eu colocar ali uma moedinha para o poste acender, eventualmente vai ter gente esperando para atravessar a rua junto comigo,
por esse poste, para ter esse poste aceso. Então é mais fácil a sociedade como um todo rachar a conta e financiar esse poste de luz, não só o poste de luz, mas a rua que tem na cidade, né, obras de saneamento, etc., do que o setor privado fazer. Então é função do Estado atuar ali. E o Estado também tem uma função estabilizadora, que é interferir na economia para amenizar ciclos econômicos, amenizar crises econômicas, buscar uma taxa de emprego mais alta, ou seja, reduzir o desemprego e reduzir uma inflação alta, que porventura tenha. Então, são essas as três funções do Estado, e os economistas, eles têm muita divergência sobre o quanto que o Estado deve atuar nessas três funções. Há uma convergência quase que total de que essas três funções existem, elas são importantes em alguma medida, mas alguns economistas acham que o Estado tem que atuar muito menos nessas três funções, outros acham que o Estado tem que atuar muito mais nessas três funções. E aqui tem o tema da política fiscal. O que é a política fiscal? É basicamente a política de uso de despesas, gasto público e receitas públicas. É o controle, o manejo do orçamento público para essa atuação do Estado. Então, o Estado tem o lado do gasto e o lado das receitas. Do lado do gasto, tem diversos tipos de gastos públicos. Tem os gastos que fazem uso da função distributiva, que são essas transferências, alguns subsídios, e tem os gastos que alocam recursos. Por exemplo, os investimentos públicos, as compras públicas, mesmo despesa com pessoal. Quando eu estou gastando com um professor da rede pública, na verdade, eu estou alocando recursos da sociedade em educação pública. A mesma coisa vale para um médico, para uma enfermeira. Então, o Estado faz esse tipo de despesa. E o Estado tem formas de arrecadar. São os tributos, tem vários tipos, tem os impostos, tem as taxas, as contribuições. Tem algumas diferenças entre esses tipos de tributos. E tem também endividamento público. Eu posso fazer endividamento por empréstimos, ou eu posso fazer por títulos públicos. Eu posso emitir um título e pegar um dinheiro no mercado. Eu vendo o título, coloco o título e pego o dinheiro. Eu estou me financiando. E eu posso também vender ativos, por exemplo, privatizações, ou vender reservas cambiais, como tem se falado, ou eu posso simplesmente emitir moeda. Emitir moeda é considerado uma receita extra-orçamentária. O que significa? Eu estou gastando, o governo está gastando, o Banco Central está simplesmente colocando um número na conta lá do Tesouro Nacional, o Tesouro está gastando esse dinheiro. E aí isso pode gerar inflação, não necessariamente vai gerar inflação. E o Banco Central vai ver se isso vai gerar ou não vai gerar inflação e vai recolher esse dinheiro se for necessário. Quando ele recolhe esse dinheiro, ele coloca um título público, uma chamada compromissada, que é a dívida pública, no final. Tá? Mas isso é uma forma do Estado retirar dinheiro de circulação, enquanto que as despesas colocam dinheiro em circulação. Tá? Então, essa introdução, e aqui tem mais um ponto mais conceitual, ela é importante para depois a gente entender o financiamento do combate à pandemia. Tá? Uma coisa importante é que o orçamento público ele não é comparável ao orçamento doméstico. E por que é importante? Porque a gente ouve sistematicamente essa metáfora do orçamento doméstico, que é a metáfora que diz que o governo, assim como uma família, não deve gastar mais do que ganha. Logo, diante de uma crise ou de um aumento de dívidas, nós, a sociedade, o Estado, devemos passar por sacrifícios e por um esforço de poupança. Isso é muito comum a gente ouvir, mas isso é totalmente errado. Não só é errado, não é que é uma simplificação, não, é um erro. E, na verdade, o Estado tem que fazer o contrário das famílias, nos momentos de crise em particular. E tem 3 diferenças que eu destaco aqui, que mostram essa diferença entre Estado e família. Primeiro, o governo ele tem capacidade de definir seu orçamento. As famílias não têm essa capacidade. Ninguém chega para o chefe e fala, eu quero um aumento de salário, e consegue esse aumento de salário. Tá?
o Estado é diferente. A arrecadação de impostos, ela é uma decisão política da sociedade, que está ao alcance do governo. Se o governo resolver, por meio das suas representações, aumentar os impostos, por exemplo, tributar pessoas mais ricas para aumentar gastos públicos com hospitais, etc., etc., ele pode fazer isso. É diferente do orçamento familiar. É sempre bom lembrar, o orçamento público não é uma peça técnica, é uma peça política. Ele é definido de acordo com o que a sociedade quer financiar coletivamente. Isso é o orçamento público. Então, o que define o orçamento público, em última instância, é o desejo das pessoas, é o que as pessoas querem financiar coletivamente. O SUS, por exemplo, é uma decisão coletiva de dar saúde para todo mundo, uma saúde universal. Isso significa que nós todos estamos marcando com um custo, que é um custo coletivo. Isso é interessante porque uma pessoa muito pobre, se não fosse o SUS, não teria acesso à saúde. Se houvesse outro pacto, que não fosse um pacto de solidariedade, que explica o SUS, essas pessoas mais pobres não teriam acesso à saúde. Só teria acesso à saúde quem tivesse dinheiro ou capacidade de pagar um plano de saúde. Mas no Brasil, na Constituição de 88, isso está posto, nós definimos por um pacto coletivo de que nós queremos coletivamente financiar a saúde. Pode custar caro, nós pagamos tratamentos de centenas de milhares de reais, isso é um custo coletivo, mas assim a sociedade definiu, a saúde tem que ser para todos, é universal. Tá? Isso tem implicações orçamentárias, porque é gasto público e também é uma forma de arrecadação que pode aumentar o imposto das pessoas. Tá? O segundo ponto que diferencia famílias e governo é que quando o governo gasta, parte dessa renda retorna sobre impostos. E essa é uma diferença importante, porque quando eu recebo o meu salário e eu vou gastar, esse dinheiro foi embora, ele não vai voltar para mim. Agora, quando o governo gasta, ele interfere na economia. O governo é um grande gastador. Uma parte desse dinheiro vai voltar para ele sob a forma de impostos. E esse gasto pode, inclusive, aumentar o crescimento econômico. Se esse gasto do governo está ajudando a criar empregos, a gerar crescimento, ele também está ajudando a aumentar a arrecadação dele. Então, muitas vezes, é melhor o governo gastar para manter uma economia aquecida, manter o emprego das pessoas, porque ele lá na frente recupera essa receita. Tá? E, por fim, a terceira diferença, que talvez seja mais importante, é que as famílias elas não emitem moeda. Ninguém tem uma máquina de fazer moeda em casa. E nem tem capacidade de emitir títulos na moeda que emite. O Estado, muitas vezes, não precisa nem emitir moeda. Aliás, a legislação brasileira proíbe o Banco Central de financiar o Tesouro, que na prática proíbe a emissão de moeda para financiar gasto público. Mas o governo pode simplesmente emitir um título e aí gastar. E todo mundo aceita esse título, porque é o título emitido na moeda que todo mundo recebe e paga impostos. E mais do que isso, além disso, de emitir a moeda, de emitir um título que todo mundo aceita, o governo define a taxa de juros que ele paga nesse título, na sua dívida. Olha, uma família não consegue definir taxa de juros dos seus empréstimos. Ninguém vai ao banco e diz, eu quero tal taxa de juros. Isso é impensável. Então, para resumir a história, o orçamento público não é comparável ao orçamento doméstico, assim como a dívida pública não é comparável à dívida de uma pessoa. São coisas completamente diferentes. E nos momentos de crise, que são os momentos que a população mais precisa do gasto público, do gasto com saúde, do gasto com seguro-desemprego, do gasto com assistência social, é justamente o momento que o governo tem que gastar, porque é o momento que o setor privado não gasta. Então, o governo, ao gastar, ele está induzindo o crescimento econômico, emprego, proteção social e está melhorando a crise. Então, a metáfora, ela mostra o contrário que tem que ser. Então, é uma metáfora para a gente, quando ouvir, reconhecer, questionar e ter em conta que o governo é uma instituição diferente. Tá? E aí... Pedro, pois não. Pedro, só para ficar mais claro, pessoal, você poderia esclarecer o que é título? Um título público? Isso, o que é?
Pronto, um título público, isso vem das questões aqui. Deixa eu ver aqui. Sim, não, mas a gente vai ter tempo para pergunta depois. É mais como uma dúvida mais simples, eu acho que dá para esclarecer já para ficar mais fácil para o pessoal prosseguir na compreensão. Muito bem. O título público é um papel, um pedaço de papel que representa uma dívida. Na verdade, a palavra dívida se aplica diretamente. O governo emite uma dívida, emite um título público. Ele emite e alguém compra esse título e dá dinheiro para o governo. Esse alguém pode ser uma pessoa, pode ser eu. Geralmente são os bancos que compram os títulos públicos a mando dos clientes, né? Então, os clientes dão dinheiro, botam num fundo dos bancos, e aí os bancos compram títulos públicos e esse dinheiro vai para o governo. Aí o governo vai e usa esse dinheiro para financiar o sistema de saúde, por exemplo. Então, o título é igual a dívida, tá? Pois bem, o Estado, então, ele pode ter diversos papéis na economia, tá? E em situações extremas, como a que a gente vive agora, ele tem um papel mais importante ainda. Aí eu queria falar um pouco do papel do Estado em uma economia de guerra, porque isso tem sido uma comparação recorrente que aparece na mídia, em artigos, inclusive grandes líderes internacionais têm usado essa comparação como se a pandemia fosse um inimigo que devesse ser combatido e que nós precisamos preparar nossa economia para combater esse inimigo. Tá? E uma guerra, de fato, ela é um desafio enorme, ela é uma mobilização da sociedade em torno de objetivo comum, né? E todos os indivíduos e as individualidades, vamos dizer assim, têm que se subordinar a esse objetivo maior. Assim como na pandemia, nós ficamos em casa em prol de um objetivo comum. Na guerra, tem várias funções que o indivíduo tem que se submeter para esse esforço coletivo. E o Estado, ele tem esse papel de organizar a sociedade para esse objetivo. E não é uma organização fácil. Na verdade, as economias, elas se tornam centralizadas. O mercado deixa de destinar a alocação dos recursos, ou seja, da mão de obra, dos bens, dos serviços. Quem vai destinar essa alocação de recursos é basicamente o Estado, usando vários instrumentos. Ou seja, ele faz controles diretos na atividade econômica, ele direciona os recursos produtivos, ele diz o que pode importar, o que pode exportar, que tipo de produção tem que ser feita, como que tem que ser distribuído determinados bens e serviços, ou seja, há um controle quase que total da economia. E as pessoas, os indivíduos, eles estão sujeitos a muitas regras, por exemplo, o racionamento de consumo. Uma pessoa que tem um carro na Inglaterra em 1940 vai deixar o carro na garagem, porque ela não pode usar o combustível, porque o governo proíbe o uso de combustível por uma pessoa, por um civil. O combustível ele vai ser destinado aos carros oficiais e a mover os tanques na guerra, os aviões. Então, a gente tem que economizar combustível para o esforço de guerra. E por aí vai. Também isso vale para alimentos. Isso vale para várias matérias-primas que vão ser usadas no esforço industrial para a economia de guerra. Inclusive, o governo promove uma reconversão industrial. Então, você tinha uma fábrica de sapatos, o governo converte essa fábrica de sapatos em uma fábrica de uniformes militares. Uma fábrica de automóveis, o governo converte em algo para peças e equipamentos para o esforço de guerra, e por aí vai. Então, é o governo interferindo, e não mais a mão invisível do mercado, que apareceu lá no início, o governo interferindo na economia, e ele chega a ocupar mais da metade da economia, como é o caso da Inglaterra, da França e outros países, da própria Alemanha, na Segunda Guerra Mundial. Tá? Aqui eu tenho alguns exemplos dessa economia de guerra para mostrar como o Estado, por meio da propaganda, ele tenta mobilizar as pessoas, mobilizar o coletivo em torno desse esforço comum da sociedade. Então, tem, por exemplo, uma foto de um soldado apertando a mão de um trabalhador da indústria.
mostrando no mesmo nível, soldado, trabalhador, o quão importante é o trabalhador para esse esforço de guerra. Ele está contribuindo para o soldado que está lá fazendo a luta. Aí no centro da imagem tem um desenho clássico, né, do empoderamento feminino, uma mulher dizendo: nós podemos fazer. Nós podemos fazer o quê? Nós podemos ocupar postos de trabalho que são necessários para o esforço de guerra e que estão desocupados porque os homens estão na frente de batalha. Né? E a imagem do lado é a mesma coisa, chamando as mulheres para as fábricas. Ou seja, há uma mudança na forma como a sociedade se organiza, e o governo passa a ser o grande organizador. Né? Por exemplo, ali tem dizendo que a indústria precisa de água, então as pessoas têm que economizar o uso de água. As pessoas têm que comer menos pão, é o que está escrito aqui na direita embaixo. A cozinha é a chave para a vitória, e aí embaixo está escrito: coma menos pão. Ou seja, as pessoas têm que fazer um esforço, uns sacrifícios pessoais para deixar mais pão, mais alimentos para o esforço de guerra, para o conjunto da sociedade. Isso chegou a níveis extremamente dramáticos. Na Inglaterra, inclusive, teve um momento que se pediu que as pessoas matassem os seus animais domésticos por conta que esses animais domésticos também consumiam alimentos. Ou seja, é um trauma coletivo e que o governo administra, ou seja, ele tenta organizar. Tem outras propagandas mostrando a necessidade das pessoas financiarem o esforço de guerra, colocando a mão no bolso, ali um trabalhador colocando a mão no bolso para financiar o esforço de guerra. Uma outra imagem que tem aqui uma rata com roupas de mulheres, eu não sei ler alemão, mas eu imagino que esteja escrito que é uma atitude vergonhosa uma pessoa ir ao supermercado e comprar um monte de coisa para guardar em casa, porque outras pessoas vão precisar. Ou seja, uma economia de guerra é uma economia onde o Estado e a sociedade se mobiliza por completo e o governo interfere em quase todo o setor econômico. É uma economia organizada para a guerra. E aí, professor, Pois não. Só te pedir, por favor, para terminar em uns 10 minutinhos, para não ficar tão alongado e a gente poder ir para as perguntas, tá bom? Sim. Não, eu estou caminhando para o final. Beleza. 10 minutos resolve. Tranquilo. E aí vem aí a história da pandemia, tá? Muita gente compara uma economia, uma guerra sanitária com a guerra convencional. É muito diferente, tá? Primeiro, uma guerra convencional, ela mobiliza todos os recursos da sociedade. Não tem um desempregado em guerra convencional. É curioso, porque em tempos normais tem um monte de gente desempregada. Mas no esforço de guerra não existe desempregado, porque, basicamente, o Estado e os esforços de guerra precisam de todo mundo, produzindo todo mundo no esforço produtivo. Agora, uma guerra sanitária é o contrário, eu preciso desmobilizar uma parte da sociedade, mas uma parte dos recursos, das pessoas. Eu preciso resfriar a economia, um resfriamento controlado da economia, para poder isolar uma parte da sociedade, o maior número de pessoas possível, e, ao mesmo tempo, deixar outras atividades funcionando. As atividades relacionadas ao combate da epidemia, mas não só. Eu preciso que as pessoas que estão isoladas possam se alimentar, por exemplo, que elas tenham segurança. Eu preciso da máquina pública, da administração pública funcionando. Eu preciso da produção de medicamentos funcionando. Ou seja, então, uma guerra sanitária, o Estado na pandemia, ele tem que fazer esse experimento de resfriar uma parte da economia e mobilizar outra parte da economia. Tá? E, para ser mais preciso, o Estado tem que fazer duas coisas. Tem que combater a pandemia, então, para isso, tem que mobilizar recursos e tem que garantir o isolamento social e amenizar os efeitos econômicos desse isolamento. Então, ele tem que dar recursos para trabalhadores informais, desempregados, trabalhadores formais que não estão trabalhando por conta do isolamento social. Então, o Estado tem que
prover esses recursos, ele tem que evitar que as empresas quebrem e que no momento subsequente, quando acabar o isolamento social, a gente não tenha mais essa estrutura corporativa. Ele tem que dar estabilidade para o sistema financeiro, porque se o sistema financeiro quebra, aí a economia toda vai junto, e ele tem que garantir o funcionamento de setores essenciais. Então, veja, é um Estado que tem que interferir muito na economia e tem que interferir também no combate à epidemia. Ele tem que alocar recursos para a saúde pública, ele tem que induzir produção e distribuição de recursos para fazer essa cadeia do combate à epidemia funcionar. Por exemplo, em vários países se faz reconversão industrial. Então, indústrias que fazem roupa, tecido, agora estão fazendo máscaras e vestimentas médicas. Indústrias que fazem automóveis estão fazendo equipamentos e peças para os respiradores mecânicos. As indústrias de bebida passam a produzir álcool em gel, e por aí vai. Então, tem uma série de setores produtivos que o Estado pode mobilizar para esse esforço de guerra sanitária, de combate à epidemia. E, por fim, o Estado tem que financiar e coordenar o controle, o combate à epidemia, não necessariamente por meio de política fiscal. Ele pode fazer por meio de regras, por exemplo, como foi discutido em vários países, no Brasil está em discussão, a ideia de uma espécie de estatização dos leitos de UTI de hospitais privados. O Estado também pode controlar determinados preços de bens estratégicos para evitar abusos do setor privado. E por aí vai. Ou seja, em uma pandemia, assim como numa guerra convencional, o Estado assume funções que o mercado é incapaz de assumir e que são absolutamente necessárias para a circunstância da pandemia. E aí vem logo a pergunta: como financiar e como pagar a conta do coronavírus? Tá? Tendo em conta aquela diferença do orçamento doméstico e o orçamento do Estado, orçamento público, a gente pode dizer o seguinte: não tem restrição financeira para o gasto público. O Brasil tem um monte de regra, o teto de gasto, o resultado primário, a regra que o Banco Central não pode financiar o Tesouro, mas, para além dessas regras, e muitas delas já foram flexibilizadas, o governo não precisa de dinheiro prévio, ele não precisa tirar de alguém para poder gastar em saúde. Ele pode simplesmente gastar e depois o Banco Central vai avaliar se isso vai gerar inflação ou não e retirar esse dinheiro colocando dívida no lugar. A mensagem é que aquela história de que não tem dinheiro é mentira, tá? O Estado tem dinheiro, o Estado pode gastar. E ele vai fazer se ele quiser, tá? Essas restrições que são colocadas, elas são restrições mentirosas. O que os estados no mundo inteiro estão fazendo é gastar o que for preciso. A maior parte dos países do mundo estão fazendo isso. E não há restrição para isso. Aí vem a ideia: bom, vai gastar, a dívida vai aumentar e depois ela vai precisar ser paga e ser reduzida, gerando sacrifícios da população. Olha, se a gente pensar que se o Estado não gastar hoje, a economia vai desabar. As pessoas vão ficar sem recursos, as empresas vão quebrar e a conta vai ser muito maior. Então, para começo de conversa, não faz sentido essa história da conta para pagar, que o Estado não pode gastar muito, senão a conta vai ser muito alta. Não, o Estado tem que gastar, o Estado tem que manter essa economia funcionando, e mais do que isso, essa dívida ela não vai precisar ser reduzida. Tá? Ela pode ser rolada, ou seja, o governo vai pagar a dívida e vai colocar outro papel em circulação. Então, é diferente de uma família. Ao fazer isso, no fundo, ele rola a dívida. E é isso que acontece. Os países que saíram da Segunda Guerra Mundial, inclusive os países destruídos pela Guerra Mundial, seria muito fácil olhar para o país e dizer: esse país não tem dinheiro. Eles saíram com uma dívida enorme e fizeram um gasto público durante os anos seguintes à guerra enorme para reconstruir, para fazer um sistema social de saúde, etc. No caso da Inglaterra, por exemplo. E essa dívida, ela não foi paga, ela foi rolada.
O que acontece é a dívida vai reduzir ao longo do tempo conforme cresce a economia. Então, o tamanho dessa dívida em relação à economia, ele se reduz. Tá? É isso que acontece. A gente não vai precisar sair da crise e começar a fazer esforço para pagar a dívida. Não. A gente tem que manter a economia funcionando, reduzir desemprego, aumentar crescimento, e aí, ao aumentar o crescimento, a dívida vai reduzir, não porque ela está sendo paga, mas porque o crescimento está fazendo com que a relação entre a dívida e o crescimento seja menor. Tá? A dívida pública ela não é um problema moral, tá? A dívida pública, na verdade, é um ativo do setor privado, assim como o gasto público é uma receita do setor privado. Então, ao gastar, o governo aumenta a renda do setor privado. E ao se endividar, o governo tira dinheiro de alguém que tem uma riqueza qualquer sobrando e entrega para essa pessoa um papel, uma dívida, um título, como foi perguntado. E isso não tem nada de moral. A dívida pública ela é da natureza do sistema. E todos os países do mundo, ou quase todos, vão sair dessa crise com uma dívida pública muito acima do que está agora. Isso é um problema? Não necessariamente. Vai ter outro patamar de dívidas públicas pelo mundo. Tá? Já tem países com dívidas públicas muito maiores que a do Brasil. Por exemplo, o Japão tem mais de 200% do PIB de dívida pública. Isso é um problema para o Japão? Não. Não é um problema para o Japão. Não vai ser um problema para o Brasil, se a gente souber como tratar a questão. E se a gente tiver juros baixos. O problema da dívida pública é os juros altos, ou seja, o serviço da dívida pública. A dívida pública ela paga os juros. Se o juros for alto, significa que a gente vai estar transferindo para uma parcela da população que já tem dinheiro, que está com dinheiro, com título do Estado, um recurso na forma de juros. Isso é ruim. Tá? Mas a dívida pública em si não é um problema. Então, o que eu queria dizer, o recado é o seguinte: não existe uma conta do coronavírus a ser paga. O que existe e o que tem que ser discutido não é a conta a ser paga depois, é como esses gastos públicos e a receita pública, os impostos, vão impactar na desigualdade social, na garantia dos direitos das pessoas e na eficiência do sistema. Se o Estado passar a fazer todas as funções do mercado, isso eventualmente vai influenciar na eficiência do sistema. Então, que tipo de sociedade a gente quer? Tá? E essas são as questões relevantes, e não o tamanho da dívida pública, ou precisamos imediatamente começar a pagar essa dívida pública, como provavelmente nós vamos escutar daqui para frente. Aliás, já estamos escutando os economistas na televisão falando da necessidade de um forte ajuste fiscal depois da crise. E aí, para chegar aos finalmente, tá, meu último slide, não vou mais incomodá-los, eu queria fazer alguns apontamentos sobre o que se espera. Primeiro, o mundo que vai sair depois da pandemia não vai ser o mesmo mundo que entrou nela. Eu acho que, assim como o mundo que saiu da Segunda Guerra Mundial foi um mundo completamente diferente do mundo que entrou nela. Eu não estou querendo comparar esses dois eventos históricos. Eu acho que a Segunda Guerra Mundial ela teve um contexto absolutamente único que não vai se repetir. Ela foi um trauma muito grande e dela surgiu um ensejo, uma vontade de construir uma sociedade melhor. Eu não sei se essa crise tem esse potencial, e de fato construiu. A Segunda Guerra Mundial na Europa, ela gerou países com uma preocupação social enorme. O chamado espírito de 45 na Inglaterra é uma sensação, um movimento, uma esperança que surgiu na Inglaterra para construir uma sociedade melhor. Qual era a ideia dos ingleses naquela época? Era, bom, se o Estado, o governo, a sociedade, por meio do governo, consegue mobilizar recursos, mobilizar o sistema econômico como um todo, para vencer o inimigo comum, ele também consegue mobilizar recursos fora da guerra, na paz, para gerar uma sociedade melhor. Ou seja, vencer desafios comuns. Aí, no caso inglês, eram muitos. A miséria,
desemprego, analfabetismo, né? Essa é uma lição que a gente pode tirar também do combate ao coronavírus. Se os estados nacionais, por meio de uma solidariedade social, de um esforço coletivo, mobilizam recursos para vencer um vírus, também podem garantir, depois de passar do isolamento social, recursos para vencer mazelas sociais, resolver o problema da miséria, resolver a falta de moradia, resolver o desemprego, os desafios ambientais. Ou seja, a gente pode construir uma sociedade diferente, usando os instrumentos que o governo tem e a vontade da sociedade. É possível. Essa ideia do é possível, ela é importante. Porque a gente não precisa ficar restrito a um pensamento de que o Estado não tem dinheiro, que o Estado é ineficiente, que o Estado não pode fazer isso, que o Estado não pode fazer aquilo. Que nós temos que aceitar o desemprego, que nós temos que aceitar a miséria, que nós temos que aceitar os problemas ambientais e que a vida é assim mesmo. A gente pode pensar uma sociedade diferente. E eu acho que essa crise ela vai oferecer aos países alguns instrumentos. E algumas coisas eu espero que de fato mudem. Eu acho que todo país do mundo vai se preocupar com a saúde pública depois da crise. E vão investir maciçamente em saúde pública. Provavelmente, muitos países vão se preocupar com determinados setores estratégicos, setores que podem atendê-los em situações como essa. Porque provavelmente a gente vai ter um mundo mais protecionista, menos globalizado do que era, e os países vão se preocupar com a produção doméstica de alguns bens e de alguns serviços. E, por fim, eu acho que os países vão ter uma preocupação com os mecanismos de assistência social. Essa crise mostrou que muitos países não conseguem chegar até o seu cidadão, não conseguem chegar com recursos, com assistência social. Eles não têm uma rede de assistência social eficiente a ponto de uma situação como essa poder atender a população, e manter a população com recurso para que elas fiquem em casa. Se as pessoas não têm dinheiro, elas não vão ficar em casa, isso é óbvio. Se uma pessoa com filho que acabou o dinheiro, acabou a comida na geladeira, ela vai sair para a rua e vai tentar alguma coisa. Isso é ruim para a pandemia, para a doença que se alastra de uma maneira mais rápida e pode ser evitado por meio de transferência de recursos do Estado. Tá? E, por fim, aqui terminando de verdade, eu acho que a lição geral é essa. Eu acho que essa pandemia ela promove outra atuação dos Estados nacionais no mundo todo, e saindo dessa pandemia, a gente vai ter uma sociedade diferente. Uma sociedade com cicatrizes, tá? Com mais desemprego, com empresas quebradas, né? Com um nível de demanda muito menor, um crescimento muito menor, e uma necessidade de atuação dos Estados nacionais, depois da pandemia. Nós não vamos voltar ao normal em alguns meses, nem talvez alguns anos. Tá? Então, o gasto público vai continuar sendo um instrumento importante. E é claro que pode ser usado por uma lição mais geral, uma ideia de conseguir uma sociedade mais justa, sem a miséria, sem falta de moradia, onde o Estado atua de uma maneira mais ampla. Mas é evidente que ninguém espera que o mundo aprenda essas lições do dia para a noite, né? E nem é uma questão de aprender lição, é uma questão de estruturas de classe, de interesses políticos que estão por trás da atuação do Estado. Então, de maneira seguinte, o que eu quis trazer aqui é um panorama geral do que é o Estado, do que é a política fiscal, do que o Estado pode fazer, do que o Estado está fazendo no contexto de pandemia, e dizer que daqui para frente, eu acho que está em aberto a forma como as sociedades vão se organizar, as economias vão se organizar, e o papel que o Estado pode ter, isso está em aberto para o futuro, e a gente está aí em compasso de espera. Então, para terminar, eu queria agradecer mais uma vez a iniciativa, dizer que uma boa parte das coisas que eu falei aqui, eu escrevi também. Esse aí é o meu site, e lá tem alguns textos que tem essa discussão.
E é isso. Obrigado a todas e todos pela paciência e fico à disposição para as perguntas. Muito obrigado, Pedro. Gente, foram bastante perguntas, o pessoal participou muito, só que a gente não tem tempo para todas elas, né? Então, pela ordem, a gente vai ter 2 rodadas de perguntas, né? Com 3 perguntas cada. As perguntas são um pouco complexas, então a gente vai manter 3 em cada rodada para que dê conta, né? De responder tudo. A gente vai ter 15 minutos, tá, Pedro, em cada rodada? Tá bom. Então, vamos começar com a primeira pergunta. Vou dar 3 perguntas, então, e aí dá para ver se consegue fazer um bem bolado com as respostas. A primeira pergunta é da Eliane Fonseca, pensando no momento atual, em um momento de centralização da economia, quais os impactos na sociedade brasileira de uma tentativa de desmoralização das instituições como um agravante da diferença social brasileira? A segunda pergunta é do Eduardo Ranieri, que para financiar a crise, aumenta a dívida interna, existiria um limite para o tamanho da dívida interna em relação ao PIB? Como contornar o fato de que os investidores internacionais tendem a retirar recursos do país quando esse é considerado de investimento arriscado na relação dívida pública-PIB? E a última pergunta da rodada, que também é da Eliane Fonseca, pensando no conceito de Estado, como podemos analisar a crise entre governadores e a presidência em uma dicotomia frente ao coronavírus? Então, essas são as 3 perguntas para a primeira rodada. Beleza, Samuel, eu respondo? Sim, professor. Então, vamos lá, vamos responder. 15 minutinhos, tá, por rodada. Não, eu preciso de menos que isso, até para a gente conversar mais aqui. Eu quero ouvir vocês. Bom, primeiro a questão da Eliane, eu vou juntar as duas, tá? Que ela fala num momento que o Estado é tão importante, como que pesa a desmoralização das instituições. O Estado é as instituições, né? Como a própria definição de Estado, ela carrega esse caráter institucional. Então, desmoralizar as instituições e a própria democracia é péssimo para a atuação do Estado. Assim como esse conflito federativo é péssimo num momento como esse. E aí eu acho que tem um ponto importante, que o que eu falo do orçamento público e orçamento doméstico vale para o governo federal. Quem que tem a máquina de fazer dinheiro? É o governo federal. Não é o Estado, não é o município, tá? O Estado e o município, eles dependem dos recursos do governo federal. Então, nesse momento, o governo federal tem que fazer transferências pesadas para estados e municípios, que é quem opera na ponta. Quem está operando o SUS, quem está fazendo o combate à epidemia na ponta, são os estados e municípios. Então, esses entes da federação precisam de recursos. E o governo federal tem que transferir esses recursos. Tá? E, evidentemente, no caso brasileiro, essa relação ela não está boa e isso é péssimo. Tá? No caso europeu, que é um caso curioso, que eles têm uma moeda única e não são uma federação, eles são uma união monetária, e aí lá dá problema sério, porque um país que não emite o seu dinheiro, o euro não é a moeda da Itália, o euro é a moeda do conjunto dos países, mas a Itália não emite euro. Então a Itália tem problema para financiar o coronavírus. Eles não podem emitir moeda, eles não podem criar dívida como um país com moeda soberana cria. Então lá tem um problema. E é um problema parecido com o caso do federalismo brasileiro. Só que no caso brasileiro você resolve simplesmente dizendo, o governo federal transfere recursos. No caso da Itália, da Espanha e de Portugal, precisa conversar com a Alemanha, o Banco Central Europeu. E aí os alemães vão dizer, não transfere recursos para o Sul. E aí a coisa fica feia. Tá? A pergunta aqui do Eduardo, ela é importante também, me ajuda a esclarecer muita coisa. Vai aumentar a dívida interna, isso não tem jeito. Tá? Vai aumentar muito a dívida brasileira. E aí você pergunta, qual o limite para a dívida pública? E essa é uma pergunta boa, porque nenhum economista sabe responder essa pergunta, porque não existe esse limite ótimo para a dívida pública. Já teve uns estudos, um estudo
da Reinhardt e Rogoff. É um estudo que diz que acima de 80% de relação dívida-PIB, os países costumavam ter problemas econômicos. Esse estudo foi desmentido por um estudante de doutorado nos Estados Unidos. Na verdade, estava errado. Não tem relação entre o patamar da dívida pública e o desempenho econômico. O problema é quando essa dívida pública ela é em dólar. O dólar é a moeda que a gente não emite. Se essa dívida pública for em reais, esse problema não existe. Tá? O Brasil já quebrou uma vez, várias vezes, na verdade, por estar endividado em dólar. Na década de 80, o Brasil quebrou, então a gente tinha que arrumar nossa economia para conseguir dólar. Então faz uma recessão, as pessoas importam menos, desvaloriza o câmbio, exporta mais, consegue mais dólar para pagar a dívida. Não é o caso agora, o Brasil não quebrou, tá? Desde 2015 nós vivemos uma crise muito grave e o Brasil não quebrou com essa crise, porque nós temos dívida na nossa própria moeda e não na moeda dos outros. E aí você também tocou numa questão importante, que são os investidores internacionais. Os investidores internacionais, mesmo eles, primeiro, detêm uma parcela pequena da dívida pública, não é uma parcela majoritária. O que pode acontecer é uma instabilidade devido ao excesso de capitais de curto prazo que o Brasil recebe, desses investidores internacionais. Aliás, que já está acontecendo, a taxa de câmbio chegando próxima de 6, ou seja, R$6 por cada dólar. Isso já é um sintoma de uma instabilidade. Mas os países têm recursos para lidar com isso. No caso brasileiro, a gente não aplica esses recursos por conta de uma mentalidade mais liberal, ou seja, da liberdade dos fluxos de capitais. Mas, historicamente, nós já tivemos vários instrumentos para lidar com a entrada e saída de fluxos de capitais, para lidar com a própria taxa de câmbio. Tá? Então, o recado que eu tenho é o seguinte, é administrável, é possível fazer um combate à pandemia eficiente, aumentar a dívida interna e isso não ser um problema. Então, eu acho que esses são os pontos que eu queria destacar dessas perguntas. Tá, Pedro, eu vou ler mais algumas perguntas do chat. Eu tentei dar uma agregada entre todas as perguntas para responder a maioria das pessoas. Então, o Davi Carvalho perguntou o seguinte: o governo tem que mobilizar muitos recursos neste momento. No Brasil, especificamente, como o governo poderá pagar esse custo? Acho que você respondeu parte disso. Como retomar o crescimento econômico após a pandemia com a dívida tão elevada? Então, acho que a questão da dívida está sendo bastante perguntada, inclusive vou ler da Ildete. Sobre a PEC de guerra, PEC 10, ela foi viável para a população brasileira? Por que o endividamento público se temos quase 3 trilhões em reservas no caixa da conta do Tesouro Único e nas reservas internacionais? Acho que é legal tocar nessa questão da conta única e das reservas, né, que são questões mais polêmicas. E a Eudete, e também queria emendar essa pergunta da Eudete com o Caio, que vai falar também. A dívida pública não é problemática porque o Estado, tecnicamente, não deve a ninguém especial, na maioria dos casos. Vou fazer essa reflexão. E uma última pergunta, do Henrique: quais medidas protetoras podem ser feitas para trabalhadores autônomos e microempreendedores? Ótimo, muito boas as perguntas. Tá. Primeiro, a história do financiamento. Eu escrevi, inclusive, deu um debate enorme lá no Twitter, que é o espaço que eu uso para fazer essa discussão, sobre o financiamento do coronavírus e essa ideia de que vai sobrar uma dívida e que essa dívida é um problema, que nós vamos ter que fazer sacrifícios. Tá? E depois as outras ideias, por exemplo, o uso da conta única e das reservas internacionais. Tá? Primeiro, eu começo voltando à história. O Estado, o governo, não tem restrição financeira para o gasto público, tem restrição real. O governo pode gastar, comprar tudo que tem na sua própria moeda. A restrição que o governo tem é os recursos que a sociedade produz. Essa é a restrição. Tá? E aí tem o dinheiro na conta única. A conta única é um problema jurídico, contábil. Você pode amanhã acabar com a conta única, não vai fazer diferença nenhuma.
Se você amanhã colocar mais 1 trilhão na conta única, também não vai fazer diferença nenhuma, só vai fazer uma diferença jurídica e contábil. Tá? Porque tudo que é gasto da conta única vai bater nos resultados fiscais. Se o governo permitir o Banco Central financiar o Tesouro Nacional, aí a conta única deixa de fazer sentido. Na prática, quando o Banco Central financia o Tesouro Nacional, ele está colocando dinheiro na conta única. Colocando dinheiro, pegando título, ou colocando dinheiro sem título nenhum. Colocando dinheiro na conta única. O que eu acho? Eu acho o seguinte, vamos tornar mais fácil o gasto público? Vamos. Então permite o Banco Central colocar dinheiro na conta única e usa a conta única. Acabou o dinheiro lá da conta única, o Banco Central vai lá e coloca mais. Porque precisa do dinheiro para o combate à saúde. Tá? Então esse é o ponto. A conta única é um problema, uma questão jurídica e contábil. O ponto é que não tem restrição. E pelo fato de não ter restrição, não precisa pegar o dinheiro das reservas cambiais. A reserva cambial é um ativo do Estado, um ativo de todo o povo brasileiro, que tem uma função, que é uma função de amenizar as flutuações da taxa de câmbio, uma função de reduzir a vulnerabilidade externa. Usar as reservas cambiais pode aumentar a vulnerabilidade externa. E depois usar a reserva cambial, você está vendendo um ativo para fazer um gasto. Você reduz, você não aumenta a dívida bruta para fazer o gasto, mas a sua dívida líquida aumenta. O que é a dívida líquida? A dívida líquida é quando eu somo os passivos e os ativos. Então eu estou reduzindo meus ativos e mantendo os passivos. Aumentou a dívida líquida. Tá? Só que os economistas costumam olhar só para a dívida bruta, mas, na minha opinião, o que é mais relevante é a dívida líquida. Então, o uso das reservas cambiais ele pode ser feito, mas para outras finalidades. Por exemplo, o governo pode ajudar empresas a pagar a dívida externa. O governo pode ajudar a Petrobras em determinadas importações essenciais. O governo pode ajudar empresas nacionais e o governo pode usar os recursos para importar equipamentos para o SUS, por exemplo. Isso ele pode fazer, porque ele está usando para gastar em dólar, e não para financiar gasto em real. Então, a minha opinião quanto a isso é não usar as reservas internacionais para gastar. Tá? Aqui teve a questão do crescimento que o Davi colocou. Veja, o patamar da dívida pública não vai impedir do Estado gastar mais ou menos. O que impede o Estado de gastar é uma convenção que se cria de que o Estado tem que se limitar, que o Estado não pode ocupar mais espaço na sociedade. Na minha opinião, o Estado tem que gastar até ocupar os recursos da sociedade. Recursos que eu falo emprego, trabalho, e recursos que eu falo capital. Então, o Brasil vive um desemprego enorme e uma capacidade ociosa enorme. Isso é um desperdício. O desemprego é um desperdício da sociedade. Os governos podem gastar para estimular a demanda, incentivar o setor privado, para empregar as pessoas. Uma vez as pessoas empregadas, o governo não precisa mais ficar gastando. Não é que o Estado tem que gastar sempre. O Estado não tem que gastar sempre. O Estado tem que gastar de maneira a controlar o ciclo econômico e ajudar no crescimento econômico. E certamente vai ter que fazer isso depois da pandemia. Pode fazer isso com obras públicas, pode fazer com plano de emprego, pode fazer com investimento social, colocando dinheiro na mão das pessoas. O dinheiro na mão dos mais pobres vira demanda, vira crescimento. Aí o Estado vai ter que fazer isso, na minha opinião. E não pode cair no discurso de que, passada a pandemia, precisamos cortar mais gastos. Isso vai levar a economia numa espiral recessiva. Vamos lá, eu acho que eu respondi o Caio e o Henrique. Aí o Det falou da PEC 10. A PEC 10, ela é uma inovação jurídica, porque ela permite ao Banco Central fazer coisas que ele não fazia, tá? Inclusive o Banco Central poder comprar títulos privados e poder interferir no mercado. O Banco Central ele tem a função de dar estabilidade para o sistema bancário, em particular, e para os depósitos à vista, só que nas crises financeiras
pelo mundo, o Banco Central adquiriu outras funções, e no Brasil está adquirindo também. É o chamado afrouxamento monetário. O Banco Central coloca dinheiro em circulação, o que é uma emissão de moeda também, que o Banco Central, quando gasta, ele emite moeda, e compra títulos, coloca no seu balanço títulos podres, títulos de empresa, e pode comprar títulos públicos de longo prazo. Qual é o problema disso? O problema é que a gente precisa de transparência para saber o que o Banco Central está comprando e o que a sociedade está ganhando com isso. Se de fato ele está fazendo algo importante que dá estabilidade para o sistema financeiro ou se ele está atendendo interesses corporativos. E o problema brasileiro é que o Banco Central é uma caixa preta, né? É uma instituição pouco democrática. E o mercado tem muita influência no Banco Central brasileiro. Então, a minha dúvida com relação à PEC 10 é que ela dá imensas liberdades para o Banco Central, o que pode tornar esse plano de compra de ativos, na verdade, uma grande corrupção corporativa. E depois a gente aprendeu, para terminar, com a crise de 2008, que é muito melhor para as economias que o Banco Central ou que os governos façam um plano de gastos públicos, investimentos sociais, investimentos em infraestrutura, do que fazer uma expansão monetária, como fez o Banco Central americano, colocando dinheiro nos bancos. E colocar dinheiro nos bancos não gera crescimento. Fazer gasto público, fazer gasto social, gera crescimento, gera emprego. Então, eu acho que a PEC 10, ela peca nesse sentido. É isso, Samuel. Gente, então a gente já vai se encaminhando para o fim dessa aula, né? O fim desse encontro. Na próxima terça-feira, dia 19, a gente vai ter uma aula chamada, com o tema, né? A desigualdade no Brasil e o combate à pandemia, com o professor Denis Jimenez. Aí, Marcelo? Então, pessoal, eu queria agradecer a todo mundo. Vamos finalizar aqui. Obrigado a todos que compareceram aqui na exposição do Pedro. Valeu, Pedro, pela exposição, muito bom. Traz mais consciência ao debate. E, Davi, obrigado por estar ajudando na organização. E Marcelo, a todos deixa eu dar a palavra só para agradecer você, Marcelo, Samuel, o Davi, que está aí no trabalho. Me colocar à disposição para os que estão aqui, tá? Eu tenho esse site, estou nas redes sociais. Esse PowerPoint eu posso colocar, eu vou distribuir aí para o Davi, ver como é que ele faz, se ele pendura em algum lugar, mas eu vou colocar no meu site também, tá bom? Então, eu queria agradecer a presença de todos, estou vendo que tem bastante gente na sala, e agradecer a iniciativa do Estudo de Economia. Isso. E é isso. Obrigado a todos, a organização, e ficamos por aqui. Abraço. Obrigado, pessoal. Obrigado a todos.